Gênesis 21, 8. Quem achou, diga amém. Está escrito na palavra do Senhor: e cresceu o menino, e foi desmamado. Então, Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara, que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. Então disse Sara para Abraão: manda fora esta serva, juntamente com seu filho, porque o filho desta serva não herdará com o meu filho, com Isaque. E pareceu essas palavras muito má aos olhos de Abraão, por causa do seu filho Ismael. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua escrava. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a sua semente, mas também o filho desta escrava farei uma nação, porquanto é tua semente. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, é no nome do teu Filho amado Jesus Cristo que nós oramos. Consagramos essa palavra ao Senhor, Pai querido, porque ela é tua, ela veio do Senhor. Fala ao nosso coração em nome de Jesus Cristo. Abre o nosso entendimento. Usa a minha vida como canal, que eu diminua e o Senhor cresça, Pai. E o teu nome, Deus Santo, vai ser glorificado. Amém. Amada igreja, pode se sentar. Uma das histórias mais interessantes da Bíblia. E por falar em histórias interessantes da Bíblia, a gente conhece muitas. Muitas histórias que dá tranquilamente para a gente se deleitar. Eventos maravilhosos. Eu vejo esses autores de novela que ficam escrevendo esse monte de bobagem. Não é assim? Se eles tivessem a capacidade de extrair da Bíblia Sagrada essas histórias maravilhosas e levar para o público, seria lindo, seria maravilhoso. A Bíblia Sagrada, ela é uma fonte de histórias de vida, de experiências maravilhosas, de fé. E o melhor de tudo, não é novela, são verdades. Nós poderíamos gastar tempo na frente de uma televisão aprendendo e aplicando coisas maravilhosas na nossa vida. E o nosso tempo, essa humanidade que nós vivemos hoje, seria outra bem melhor. Recapitulando a história que aqui nós lemos, os personagens nós conhecemos. Trata-se de uma família pequena, família composta de dois velhos. Um chama Abrão e a mulher chama Sarai. Nós lemos um texto com o nascimento de Isaque, mas recapitulando um pouco a história. E no meio desta família, dessa pequena família, desse casal, surge um terceiro elemento. Uma escrava, uma serva de Sarai. O nome dela era Agar, era uma egípcia. Tudo gira em torno, essa trama, essa história, ela vai se desenrolar em torno de uma promessa que o Senhor fez lá atrás. Capítulo 12 de Gênesis, o Senhor fala para Abraão quando ele tem 75 anos. Fala: Abraão, sai da tua casa, daqui onde você mora, de Padã Arã, Ur dos Caldeus, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. O Abraão, ele pega ali a esposa dele, os seus empregados, né? E vai tocando, e vai caminhando, sem bússola, sem mapa, sem nada, apenas obedecendo a palavra de Deus. E ele vem parar aqui nessa região de Canaã, região de Bersebá, próximo ao Egito,
próximo à região dos filisteus, próximo à região da Síria, aqui no meio. Isso aqui mais tarde vai se chamar Israel. Mas aqui que ele acampa, aqui que ele estende as suas tendas, aqui que ele erege o seu altar ao Senhor, aqui que ele sacrifica ao Senhor, aqui que ele cava poço, né? E a promessa do Senhor vem. Lá em Ur dos Caldeus, lá em Padã Arã, ele fala assim: porque eu vou fazer de você uma grande nação. Você tem 75 anos, mas não tem problema. Vou fazer de você, Abrão, uma grande nação. Quando ele se estabelece aqui, nessa região, o Senhor renova o seu voto com ele. Ele está um pouco em dúvida, o Senhor traz ele para fora da sua tenda e fala: Abraão, você está com o coração meio pesado. Você está achando que não vai acontecer. Mas dá uma olhada para o céu. Conta as estrelas. Eu fico imaginando Abraão começando a contar. Não dá para contar as estrelas. Porque Deus pegou justamente um dia onde o céu estava lindo, estrelado. Impossível de contar. Falou: assim farei de você. Vai sair de você, Abraão, uma grande nação. A promessa era para o casal de velhos, Abrão e Sarai. Eles iriam ter um filho. Ô pastor, se Abraão tinha 75, Sarai era 10 anos mais nova, deveria ter 65. Um pode olhar para o outro e falar: me engana que eu gosto. 3 problemas nós vemos nesta promessa. Primeiro, Abraão já é um velho, mais de 70 anos. Segundo, Sarai também já é uma velha, uma senhora. Já cessou na vida de Sarai os costumes de mulheres. Já não tem mais aquele processo mensal. Já não é mais fértil. O segundo problema é esse. E o terceiro, ela é estéril. No tempo que ela era fértil, ela não conseguiu ter filho. Aí você pode perguntar: e Deus? Ele pode complicar um pouco mais essa história? Pode. Pode. E Deus complicou mais ainda. Deus fez passar mais o tempo. Não poderia já chegar em Canaã e a Sara, por um milagre de Deus, já engravidar? E Abraão com 76 anos já ser pai? Não. Não era assim que o Senhor queria. Deus podia complicar mais um pouco e complicou. Fez passar mais o tempo. Você fazer um jovem esperar, um jovem de 17 anos, esperar, fala assim: olha, jovem de 17 anos, você tem que esperar 25 anos para a bênção chegar até você, para algo maravilhoso acontecer na tua vida. O que o jovem vai fazer? Matemática. Bom, 17 mais 25, não vou estar tão velho assim, né? Vai estar o quê? 42 anos, é isso? Não vou estar tão velho assim. Então Deus fazendo uma obra na minha vida, vou estar na meia idade, maravilha. Mas agora, chegar para alguém de 75 anos e falar: daqui 25 anos Deus vai te dar uma bênção. O de 75 anos, a primeira coisa ele vai fazer, o que é? Coçar a cabeça, pensar. Ontem eu estava falando com o Divino, falei: daqui 20 anos, Divino, esse pomar vai estar lindo. Ele falou: daqui 20 anos não estou mais aqui não, pastor. Quem disse? Quem disse? Muito novo. Mesma coisa chegar para uma pessoa de 75 anos e falar: daqui 25 anos eu vou te dar um presente. É a mesma coisa você chegar para alguém e falar assim: eu não estou querendo te dar um presente. Chegar para alguém de 75 anos e falar: daqui 25 anos eu vou te presentear com algo extraordinário. É a mesma coisa você chegar para ele e falar assim: eu não estou afim de dar presente para você, eu vou chutar esse negócio lá para frente. Porque é difícil. É difícil crer e é difícil viver para crer.
E Deus faz passar o tempo. Essa é a nossa concepção. Mas com Deus é diferente. O tempo passava e a promessa continuava a mesma. Abraão, vou te dar um filho. Abraão, você vai ser pai de uma multidão. O nome Abraão significava Deus exaltado. Já era um nome muito bonito. O nome de Sarai significava minha princesa. Sarai significava minha princesa. Abraão está com dúvida. Senhor, o tempo está passando. Eu já estou com 77 e nada. Estou com 78 e nada. Estou com 80 e nada. Abraão aqui ele está meio em dúvida em relação à promessa de Deus. Até aqui, ele tinha cumprido à risca tudo que o Senhor tinha falado, tinha dito. Mas está difícil. Ele chega um dado momento e fala para o Senhor: Senhor, eu sei, tudo que eu tenho aqui, eu vou passar para o meu servo Eliezer. O Senhor fala: não, Abraão, vai não. Quem será o herdeiro de tudo que você tem é aquele que vai transformar o teu nome numa grande multidão, numa grande nação. Será o teu filho que vai sair de dentro de você. A Sarai, ela já não aceita muito, né, que poderá ser mãe. Ela fala: já estou velha. A minha situação, já não tenho mais como ser mãe. E aí ela faz uma besteira. Ela tenta ajudar Deus. Ah, meu querido, você quer atrasar as promessas da tua vida? Quer atrasar os projetos de Deus para a tua vida? Vai se meter aonde não foi chamado. Olha para o teu irmão e fala: não se meta onde você não foi chamado, irmão. Não tenta ajudar Deus, querido, que você vai arrumar problema. Não tente ajudar Deus. Sarai, ela talvez ela ama demais o seu senhor, o Abraão. Ela não queria que ele se decepcionasse. Já pensou? Velhinho Abraão, e Deus prometeu, e já está com quase 90. E já está lá com uns 80 e tantos já, e Deus não cumpriu ainda, não veio, não aconteceu. E ela está preocupada, fala assim: meu velho queria tanto ter um filho. Não pelo potencial da promessa, não pela esperança de Deus, mas pela própria condição dela mesma. Eu não vou conseguir dar um filho para o meu marido. Não tem jeito. Deus visita ainda mais vezes Abraão. Fala: Abraão, não saia da posição. Eu vou te abençoar. Várias vezes incentivando para ele crer na promessa de Deus. É como se Deus estivesse falando para Abraão: Abraão, não saia da posição. Abraão, não faça nenhuma besteira. Creia no milagre. Deus talvez está trazendo o pastor hoje aqui para ministrar isso no teu coração. Querido, não faça nenhuma besteira. Creia no milagre. Não precisa buscar outros caminhos. Tem gente por aí que quando a coisa não dá certo, se não vai de um jeito, vai do outro. Eu quero é resultado. Se não deu certo o pastor orando, eu vou lá no macumbeiro que vai acender vela. Se não deu certo lá, eu vou no benzedor. Se não deu certo, eu corro lá para a nova era. Se não funcionou, gente, não faça isso em nome de Jesus. Creia em uma única pessoa, o Senhor Jesus. Se Ele prometeu, Ele cumpre. Abraão não precisa buscar outros caminhos, apenas creia. Você não creu quando eu disse para você: sai da casa dos seus pais e vai para uma terra, e eu não honrei você? Não te abençoei na terra da sua peregrinação? Abençoei. Então creia, só está faltando isso. Abraão não precisa encurtar caminho. No meu tempo, a bênção vai chegar. Deus fala para a igreja: querido, não precisa encurtar caminho. No meu tempo, no tempo de Deus, a bênção vai chegar. Somos alertados muitas vezes antes de fazer besteira. Tem alguma coisa matutando na cabeça. Algo que está ali, ó, martelando a mente do crente. E o crente fala: não, isso não bate com a promessa de Deus. Mesmo assim, quem está falando isso no coração dele? O Espírito Santo. O Espírito Santo está falando: isso não bate com a promessa de Deus. Não encurta caminho, não passe os pés pelas mãos, não atropele os projetos de Deus. Tá bom, vou na igreja. Chega na igreja, o irmão lá
abraça ele e fala assim: ó, Deus tem algo maravilhoso na tua vida, permaneça firme. Aí ele senta no banco, vem a mensagem, o pastor traz uma palavra: ó, permaneça firme. Quer dizer, Deus está alertando através de sonho, através de revelação, através do irmão, através da palavra. Nós somos alertados muitas vezes antes de fazer besteira na vida. Estas muitas vezes é o drama, querido, de quem tem promessa de Deus. Você sabe por quê? Muitas vezes a gente é alertado, muitas vezes a gente é avisado. É o grande drama de quem tem promessa de Deus. E você sabe qual é o problema maior nisso tudo? É acertar o nosso relógio com o relógio do Senhor. O tempo será o dele. O tempo será da folhinha celestial, do calendário do Senhor, e não o meu. É no tempo dele. Quem tenta encurtar esse tempo vai ter problemas. E Deus, para incentivar mais ainda o Abraão, ele chega e fala assim: Abraão, eu vou mudar seu nome. Você não vai mais chamar Abraão, você vai chamar Abraão. Ao invés de Deus exaltado, agora você vai se chamar pai de uma multidão. Imagina que o Abraão falou: eu? Nessa situação? Velho? Acabado? Tem mais para onde? Olha a Sara. Sara, cuidado aí, a tua bengala você deixou cair no chão. Situação, gente. Como vai ter filho quem usa bengala? Sara aí, ela fala: seu nome também vou mudar, mulher. Você não vai me chamar mais Saraí, você vai chamar Sara. Se Saraí significava minha princesa, agora você vai se chamar princesa. Sara significa princesa. Mas mesmo assim, a promessa do Senhor, a visitação do Senhor não é suficiente. Sara toma então uma atitude pouco sábia, pouco inteligente. Sara, ela entrega para o seu marido, ela entrega a escrava para ser mãe do filho de Abraão. Uma moça fértil, capaz. E aí começa um grande problema. Quando nós saímos da presença de Deus e vamos pelo nosso próprio caminho, vai ter problema lá na frente, não tenha dúvida. Antes de fazer essa besteira, Sara, ela orou? Não. Buscou a Deus? Não. Perguntou para o pastor dela? Não. Ouviu o irmão da igreja? Não. Foi pelo próprio nariz e se arrebentou. Nunca dê um passo perigoso, querido, sem saber a opinião de Deus. Eu aprendi isso na vida. Passos arriscados que eu dei, eu primeiro procurei saber se o Senhor ia dar esse passo comigo. Invariavelmente, às vezes que eu dei o passo sem Ele, eu caí, eu me arrebentei. Eu fico imaginando: Abraão, eu não sou capaz de te dar um filho, mas a escrava é. Você vai se deitar com ela, vai ter um filho. E no momento que essa criança nascer, ela nascendo, eu estando ali como parteira, e essa criança nascendo nos meus joelhos, é como se fosse nosso filho. Vai dar tudo certo. Como Deus observava isso do céu? Qual era o sentimento que Sara tinha no momento em que via aquela mulher naquele dia caminhando para a tenda dela? Para o momento em que aquela escrava, que aquela serva entrou pelas portas da tenda de Abraão. Imagina o sentimento dessa mulher quando aquela cortina se fechou. Imagine a cara de Sara vendo Agar horas depois sair de lá de dentro. Grande besteira, bobagem. Saiu da presença do Senhor, você vai ter problemas. Fez coisas que não pediu a direção do Senhor, vai ter problemas. Primeira coisa é a consciência. É a multidão de pensamentos que vem. É a cena.
o leito imaculado aqui sendo profanado porque não chegou o tempo de Deus? O leito imaculado sendo profanado porque teve um problema em casa, uma briga com o marido? O leito imaculado sendo profanado, isso é do diabo? Porque houve uma discussão? Vai ter problema para o resto da vida. Dessa relação nasce Ismael, que não tem culpa nenhuma. É resultado de uma atitude impensada. Ismael significa Deus ouve. Ao invés daquela criança ser motivo de alegria, aquela criança ela passa a ser motivo de discussão. Ao invés daquela criança ser motivo de júbilo, de festa, aquela criança passa a ser motivo de confusão, briga, ciúmes, daí para frente. Abraão agora está com 88 anos. E nos próximos 12 anos, Abraão vai ter a sua vida um verdadeiro inferno. Era para gozar uma velhice maravilhosa, se ouvisse Deus. Ele está com 88 anos quando Ismael nasce. Os próximos 12 anos até chegar aos 100, era para ele viver de uma forma maravilhosa na presença de Deus, acreditando que Deus faz sim. Ele vai ter a sua vida transformada num verdadeiro Seol, num verdadeiro inferno. Porque vai ter problemas. Com 100 anos. Quando ele completa 99 anos, o Senhor visita Abraão de novo. Com 100 anos. Sara estava com 90. Imagine, 90 anos. Deus presenteia o casal de velhos com uma criança. Não adianta, para o Senhor não basta fazer. Tem que promover o milagre na vida daqueles que Ele separou. Da vida daqueles que Ele trouxe para Ele. Muitas coisas na nossa vida a gente acha que nunca mais vai acontecer. Talvez você tentou ajudar Deus. Talvez você encurtou caminho. Talvez você foi pelo seu calendário, pelo seu tempo. Para um pouco. O culto de hoje, desde o início o Senhor está ministrando dessa forma. Deixa hoje o Senhor mudar. Ser no tempo dEle, do jeito dEle. Deus talvez hoje Ele está falando, vai deixar eu trabalhar ou não? Vai deixar eu fazer do meu jeito ou vai ser sempre do teu jeito, da tua forma? 100 anos. Deus presenteia Abraão com uma criança. Isaac. Isaac significa riso. É porque é só dando risada mesmo. Você largar bem para segurar uma criança. Cem anos segurando uma criança. O velho ficou bobo ou não? Ele fica tão bobo que ele dá um banquete quando a criança é desmamada. Só que o problema continua. Agar continua. Ismael está com 14 anos. E o limite de Sara chega ao limite realmente. A paciência dela explode quando Ismael tem seus 14 para 15 anos, que o pequeno Isaac é desmamado. Ela via o jovem, o rapaz, esnobando a criança, e aí ela toma as dores. Sara vivia alegre, sempre alegre, com o pequeno Isaac na mão, mas quando ela olhava para Agar e para Ismael, ela se transformava. Quando ela via aquele adolescente esnobando o pequeno Isaac, a raiva se apoderava dela. Foi ela que fez a besteira com as próprias mãos, gente. Capítulo 21, verso 9, diz: E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia,
que essa tinha dado a Abraão, zombava. Zombava. Verso 10. Então Sara fala para Abraão: manda embora, junto com o filho. Versículo 11. Abraão, talvez ele tenta negociar ali. Pareceu essas palavras muito má aos olhos de Abraão por causa do seu filho Ismael. Mas Sara, ela está irredutível. É como se dissesse: Abraão, ou ela ou eu. Se quiser ficar com ela e o menino dela, fica. Eu vou embora com Isaac. Verso 12. Deus retoma o projeto. Deus retoma o projeto e aconselha Abraão a ouvir a esposa. E fala: olha, fique tranquilo, que do jovem eu vou cuidar. Versículo 14. Esse versículo 14, ele traz para mim uma tristeza. Uma atitude aqui na Bíblia me leva lá na história. Eu fico imaginando uma escrava, talvez ajoelhada aos pés de Abraão, e falando: não faça isso, meu senhor. Para onde eu vou com essa criança? E ele dizendo e apontando o deserto. Para onde? Eu fico imaginando aquela criança chorando. Eu fico imaginando aquela escrava recebendo agora um pouco de pão, um odre com água, um odre de couro com água dentro, sendo colocada no ombro dela e apontado o mundo: vai embora, não quero mais você aqui. Ele não disse: ó, vai para tal lugar que lá eu tenho um parente. Não. Olha, vai para tal lugar que tem alguém te esperando, já mandei uma carta algum tempo atrás. Não. Vai embora. Verso 14 diz: então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada tomou o pão e um odre de água, e deu a Agar, pondo sobre o seu ombro. Também lhe entregou o menino, e a despediu. E ela se foi. Como? Como que ela se foi? Como está na sua Bíblia? Andando errante, sem rumo, no deserto de Berseba. Deserto de Berseba. Abraão sempre obediente, obedecendo a Deus. Manda aqui Agar embora. Ismael, vai embora. Bom, Agar foi embora, sim ou não? Ismael foi embora, sim ou não? Problema resolvido, sim ou não? Quem já despachou cachorrinho e gatinho dentro de uma caixa e deixou na beirada da estrada? Não, tudo santo aqui, maravilha. Mas eu tô cheio, eu tô cansado de ver gatinho e cachorrinho na beira das estradas por aí. Quando você vê um gatinho e um cachorrinho dentro de uma caixa de sapato na beira das estradas, você lembra de Agar e de Ismael. Amém? Tinha uns gatos me aportunando um tempo atrás, eu não era crente ainda, lá em casa. E eu andei levando eles para passear, para bem longe. Ô Jesus, se eu conhecesse a Bíblia naquele tempo. Conheço alguém que fez isso, mas sempre que ele chegava, o gato já tinha chegado primeiro. O gato conhecia mais o caminho de casa que ele. Mas aqui, problema resolvido. Agar foi despachada. Ismael também. Problema resolvido para Sara. Problema resolvido para Abraão. Problema resolvido para Isaac. Problema anunciado para Agar. Problema anunciado para Ismael. Para uns termina o problema. Você percebeu que no ponto que termina o problema para uns, começa para outros? É assim? O que vai acontecer? No deserto de Berseba, o sol é quente, muito quente. O caminho é longo. Agar caminha com o menino. E eu fico imaginando caminhando naquele lugar e vendo carcaça de animais, só carcaça, só ossada,
de algum animal que se arriscou a caminhar por aquele lugar. Gênesis capítulo 21, versos 15, diz: e consumida a água do odre, Agar pegou o menino e colocou debaixo de uma árvore. Acabou a água, gente. Acabou a água. Acaba o pão, mas o deserto não acaba. Acaba a água, mas o deserto não acaba. Acaba as forças, mas o deserto não acaba. Quando nós estamos muitas vezes caminhando desse jeito, parece que nossa vida está sendo consumida. Acaba toda a expectativa, mas o deserto está te esperando lá. Continua, o problema continua. Acaba os sonhos, mas o deserto, a luta continua. Acabam as esperanças, mas o deserto continua lá. Acabam as esperanças, mas o deserto não acaba. Acabam as chances, mas o deserto não acaba. Sol quente. Entra na história, lábios rachados. Agar está com os lábios rachados. Esses lábios apenas umedecem quando as lágrimas do seu rosto banham. O menino parece que está com insolação. Agar se desespera, coloca a criança debaixo de uma árvore e se afasta. A Bíblia diz, versículo 16: e foi e se assentou em frente, afastando na distância de um tiro de arco, 200 metros, porque dizia que não veja eu morrer o menino. E se assentou em frente, levantou a sua voz e chorou, vendo a criança morrer. Ismael parece que está delirando, mas aqui no meio do deserto, agora você pega para você, no meio do deserto, no meio da morte, abutres talvez já começam a voar, a revoar aquela região. Sabe que daqui a pouco vai ter cadáver. Sem água, sem pão, nasce a esperança. Através do que, pastor? A mulher estava desesperada, chorando. O filho estava delirando. Quem disse que ele estava delirando? Você lembra aqui atrás que quando ele despediu Agar, versículo 14, e também lhe deu o menino vivia com quem então? Com Abraão. Dentro da casa de Abraão, morando junto com ele. Então, o que me faz pensar aqui é que Ismael, ele estava clamando, ele estava orando, porque aprendeu com o pai Abraão. Ele viveu na casa do pai Abraão, sabia quem era o Deus de Abraão, sabia que o socorro viria do Deus de Abraão, e ele conhecia Yahvé, sim. Sabia. Abraão quantas vezes talvez não tinha ensinado seus filhos, já da seguinte forma: quando você estiver no desespero, estiver no drama, estiver prestes à morte, clame a Yahvé, clame ao Senhor, que Ele vai te socorrer. Aquilo ficou na cabeça de Ismael. Ali era o momento, era o último momento. Ismael está morrendo, já está com insolação. Pastor, que te dá garantia que ele estava orando? Verso 17. Como está? E ouviu Deus. O quê? O choro? É o choro? Não. E ouviu Deus o quê? A voz do menino. E quando Deus ouve a voz daquele que clama por ele, ele não pede por favor para o anjo. Bradou. Ele bradou para o anjo: vai lá e socorre, porque é meu filho. E bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a tua voz. É isso que está na Bíblia? E Deus ouviu a tua voz, Agar, foi isso? Não. Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde ele está. Aleluia, Senhor. Ismael ali,
no capítulo 21, verso 19, Deus ouviu a oração sincera de Ismael. Agar chorava, mas o filho de Abraão orava, falava com Deus. E Deus faz surgir aqui no verso 19 um oásis no meio do deserto. Não tinha, pastor. Deus faz aparecer. Se é para salvar, se é para resgatar, se é para fazer viver, se é para honrar, Deus faz surgir da onde não tem algo para te abençoar. Mas tem que estar na presença dele. Versículo 19: abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi e encheu o odre de água e deu de beber ao moço. Era Deus com o moço. Cresceu, habitou aonde? Habitou onde? Na casa de Abraão ele habitou? Não. Aonde? No deserto. Habitou no deserto e foi flecheiro. Glória a Deus. Ismael aqui, ele recebe o suprimento suficiente de Deus para se tornar um vencedor, para buscar força novamente. Ismael, ele se torna flecheiro, guerreiro no deserto. Amado, ser um vencedor dentro da zona de conforto é fácil. Agora, ser um vencedor no meio do deserto é nobre. Ser um vencedor no meio da facilidade, eu herdei do papai, herdei da mamãe, é fácil, é moleza. Agora na luta, filho, rastejando, buscando, ficando em pé, caindo de novo, ficando em pé, caindo de novo, buscando, se esforçando, trabalhando, ser um vencedor nessa situação é nobre. Deus gosta. Amém? Quando nós buscamos a Deus, Ele nos acha e nos socorre. E a Bíblia diz isso: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Ismael tinha um grande trunfo nas mãos. Ismael conhecia Deus. Ismael tinha promessa de Deus. As promessas de Deus, querido, agora para você, vão se cumprir uma a uma na sua vida. Vão. Mas não vai pelo seu calendário, vai pelo calendário do Senhor. Fique na presença dEle. Da mesma forma que se cumpriu na vida dos filhos de Abraão, vai acontecer. Para um milagre muitas vezes acontecer, Deus permite que venhamos a chegar no limite da nossa capacidade e da nossa fé. Ele nos prova muitas vezes até o final. Às vezes nós precisamos de um pouco de deserto sem água na vida para aprimorar a nossa fé. Você fala: pastor, está repreendido, em nome de Jesus, já não aguento mais. Então clame como Ismael clamou. Mas muitas vezes o Senhor, Ele trabalha na nossa vida dessa forma. Às vezes nós precisamos mesmo. Às vezes as coisas estão tão bem, e a gente não exercita a nossa fé. O Senhor aperta um pouquinho o cerco, deserto, sem água. Aí a gente começa a exercitar a nossa fé. Mas precisa chegar a esse ponto. Precisava chegar nesse ponto. Às vezes nós precisamos um pouco de deserto sem água, querido, para exercitar a nossa vida, a nossa fé enferrujada. Às vezes nós precisamos chegar nas últimas consequências com Deus para sermos abençoados. Esse capítulo 22 vai mostrar que o Abraão, ele pega esse menino numa madrugada, o Isaac, que era o filho da promessa, e leva para ser sacrificado. Coloca em cima de uma pedra a lenha, o fogo, o facão, e fala: vou cumprir aquilo que o Senhor falou. É para matar, é para sacrificar, é o Senhor que mandou. Ele aprendeu a lição. E no momento que ele vai sacrificar seu filho Isaac, o Senhor fala: não faça tal coisa. Eu agora sei que você tem fé, que você tem temor, que você está na obediência. Meu irmão, você não vai morrer nesse deserto que você está atravessando. Deserto é apenas uma escola. Escola de Deus. Ismael prosperou no deserto. Ismael iria morrer lá com 15, 16 anos. Mas Ismael viveu até os 137 anos. Gênesis 25, 12. Ismael viveu até os 137 anos.
Ismael tinha promessa, não poderia morrer antes. A bênção de Ismael também não param por aí. Versículo 25, capítulo 25, verso 16, diz que uma nação poderosa surge no meio do deserto. 12 príncipes saíram de Ismael. Daquele que estava fadado a morrer no deserto, Deus levanta uma nação forte. Deus cumpriu o que falou. Deus cumpriu o que prometeu. Deus não mente para os seus filhos, querido. Deus não atrasa naquilo que promete. Tudo vem no tempo dele. Parece que Deus não ouve a nossa oração, mas Ele ouve sim. Parece que está demorando demais às vezes para se cumprir na nossa vida, mas Ele não vai te deixar morrer. O Daniel capítulo 10 do livro de Daniel, o Senhor manda o anjo, e o anjo fala para Daniel: Daniel, Deus ouviu a tua oração, não no 21º dia, desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração em orar, em buscar, Ele já ouviu. Então Deus ouve a nossa oração imediatamente. A nossa oração não precisa de carteiro para chegar no céu, não precisa de Sedex. Você falou, o Senhor já recebe imediatamente, instantaneamente. Amém? O único que sabe o desfecho total da tua vida, da tua história, é o Senhor. Ele sabe o que é bom para você. Ele que desenha a nossa história. O desfecho da sua vida cabe a Deus. Deixa Ele cuidar. Não tente questionar Deus por isso, por aquilo. Tem mães aí que estão preocupadas com os filhos. É interessante você ficar preocupado, mas é interessante você entregar para o Senhor. Deixa Deus cuidar. Tem pai preocupado com a sua filha. Deixa o Senhor cuidar, que essa menina, essa moça vai te dar ainda muita alegria, querido. Acredite que Deus vai entrar na tua casa, mulher. Acredite que Deus vai fazer uma obra maravilhosa no teu casamento. Tua vida matrimonial vai renovar. Moça, creia que Deus está preparando o melhor para você. Não desiste. Não fique querendo encurtar caminho, achando que o teu jeito, a tua forma, aquela orientação que você recebeu da tua amiga, que a tua amiga não é Deus. Aquilo vai te levar para o abismo, para o buraco. Não queira ajudar Deus. Isso só atrasa a promessa. Tenha fé. No deserto Deus se manifesta. Tenha fé. No deserto Deus promete e cumpre. Tenha fé. No deserto muitas vezes Deus salva. Muitos são salvos, sabe por quê? Entregam a sua vida para o Senhor Jesus quando estão no deserto. Vai perguntar para quem está bem, está tudo certo, tudo funcionando, tudo maravilhoso. Se interessa Jesus para ele? Não. Evangelista Billy Graham um dia bate na porta da casa, do apartamento de Marilyn Monroe e fala assim: moça, eu vim falar de Jesus para você. Ela bate a porta na cara do evangelista Billy Graham e fala assim: eu não preciso do teu Jesus. Quando está tudo bem, ninguém precisa de Jesus. Quando está tudo certo, ninguém precisa de Jesus. Será que o Senhor Jesus vai precisar levar você para o deserto, sem água e sem pão, para você lembrar, olhar para o céu e saber que Ele está vendo? Amém? Tenha fé, porque é no deserto que muitas vezes o Senhor cumpre a sua promessa. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.